Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão 77, da seção 14.3 do livro do Stuart. Dá uma função de três variáveis, u, dependendo de x, y e z. Pede para mostrar que essa função ela é solução da equação tridimensional de Laplace, dada pela derivada parcial segunda em relação a x, mais a derivada parcial de ordem 2 em relação a y, mais a derivada parcial de ordem 3 em relação a z, igual a zero. Então, essa é a equação tridimensional de Laplace. Então, a gente vai derivar essa função e substituir aqui e ver se realmente é solução dessa EDP. A gente vai fazer de duas maneiras. A gente vai fazer primeiro utilizando a derivada normalmente, fazendo na mão, e depois a gente vai utilizar o MATLAB para poder verificar esse resultado, ok? Então, vamos aqui fazer. Eu deixei aqui preparado a questão, então eu tenho a função e eu quero fazer as derivadas parciais de ordem 2. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que fazer as de ordem 1, ou seja, eu tenho que calcular quem que é a derivada parcial de u em relação a x, para depois a gente derivar novamente em relação a x. Então, vamos lá. Derivando em relação a x, o menos meio vai cair. Conserva o que está aqui dentro, utilizando a regra da cadeia, ok? E depois subtrai 1. Então, subtraindo 1 aqui vai ficar menos 3 meios, vezes a derivada da de dentro, que é 2x. Então, quando a gente simplifica isso aqui, esse 2 pode cancelar com esse 2. Então, vai sobrar menos x, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 3 meios. A gente precisa derivar novamente para poder substituir na equação aqui, né? Então, quando a gente deriva novamente, aqui a gente vai utilizar a regra do produto. Então, a derivada de menos x dá menos 1, então menos 1, então dá menos 1, conserva o outro termo. Agora, conserva menos x e deriva isso aqui. Então, derivando isso aqui, menos 3 meios vai cair, conserva o que está dentro, subtrai 1, então vai ficar menos 5 meios, vezes a derivada lá de dentro, vezes 2x. Então, esse 2 dá para cancelar com esse 2, menos 3 com menos x dá 3x positivo. Então, aqui só reescrevendo vai ficar menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 3 meios, mais 3x, né, que é menos 3 vezes menos x, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 5 meios. Bom, a derivada parcial em relação a y em relação a z, ela vai seguir esse mesmo padrão da derivada parcial em relação a x. A única coisa que vai mudar é que aqui vai aparecer um y na derivada parcial segunda em relação a y, e aqui vai aparecer um z na derivada parcial em relação a z. Por quê? Porque a derivada primeira vai seguir esse mesmo padrão, a derivada lá de dentro vai dar 2y, então aqui vai ficar um y, né? Porque o 2 vai cancelar do mesmo jeito. E quando você derivar de novo, vai utilizar a regra do produto, só que com y, igual a gente fez aqui, tá vendo? Então aqui a gente descobre o quê? Que a derivada parcial segunda de u em relação a y vai dar menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, mais 3y que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é elevado a menos 5 meios. E a derivada parcial segunda em relação a z é igual a quem? Menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, todo mundo elevado a menos 3 meios também. Aqui tem menos 3 meios, que eu tinha esquecido, mais 3z, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais
z ao quadrado elevado a menos 5 meios. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar isso com isso com isso. Então, quem que é essa soma, né? Dx quadrado mais a derivada segunda em relação a y mais a derivada segunda de u em relação a z. Isso aqui vai ser igual. Ó, isso aqui, o que acontece? Aqui é menos 3 meios e aqui menos 5 meios. Então, se a gente multiplicar e dividir isso aqui por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente pode escrever isso aqui de outra maneira. Ó, a gente pode escrever isso aqui menos, ou, na verdade, aqui ó, a gente pode abrir um parênteses aqui ó, e fazer uma conta. Fazer uma conta aqui. Outra maneira de escrever essa expressão aqui, ó, colocando no denominador, ficaria menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 5 meios positivos. Por que isso é verdade? Porque eu multipliquei e dividi por esse termo aqui, ó. Se você multiplica e divide por esse termo, você tem essa expressão é igual, né? Isso aqui mais 3x que multiplica, aqui eu posso colocar aqui 3x, na verdade tem esse x vezes esse x aqui dá um quadrado, né? Então aqui vai ter um quadrado também e aqui vai ter um quadrado também. Então aqui é 3x ao quadrado, ok? E aqui eu vou passar para o denominador, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 5 meios também. Ou seja, o denominador é o mesmo, a gente pode fazer essa conta com essa aqui, ó. Então aqui, essa expressão aqui eu posso escrever dessa maneira, então essa aqui também eu posso escrever e essa também eu posso escrever. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado, ou seja, o mínimo vai ser isso aqui elevado a 5 meios positivos para todo mundo. Então eu vou fazer uma fração grande aqui, uma fração grande, de forma que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 5 meios é o denominador de todo mundo. Então, isso aqui, então o primeiro vai ser esse aqui, ó, menos x, então aqui eu posso desenvolver o sinal, né? Então eu posso escrever assim, ó, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado, mais 3x ao quadrado, dessa primeira parte aqui, da derivada parcial segunda em relação a x. Agora no y, o que eu posso escrever aqui? Ó? Eu posso escrever menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado, mais 3y ao quadrado do y, vendo aqui. E do z eu posso escrever menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado, mais 3z ao quadrado. Então, observe o seguinte, menos x quadrado com menos x quadrado com menos x quadrado, eu posso cancelar com esse 3x quadrado aqui, ó. Então, cancelou. Agora, vamos observar o seguinte, menos y ao quadrado com menos y ao quadrado com menos y ao quadrado, eu posso cancelar com esse 3y ao quadrado aqui. E por fim, eu tenho menos z quadrado e menos z quadrado. Então, eu posso cancelar, que é menos, né? Eu posso cancelar com esse mais 3z quadrado. Então, realmente, isso aqui vale 0. Então, realmente, é solução. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no MATLAB para a gente verificar que realmente isso vai acontecer também utilizando o MATLAB. Aqui no MATLAB, eu deixei preparado
eu deixei preparado um programinha, né, derivada parcial. Aqui eu peguei, coloquei simbólico x, y e z. Aqui é a função 1 dividido pela raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Aqui tem a derivada parcial em relação a x, né? Esse 1 aqui é a primeira ordem. Aqui em relação a y, eu chamei de y. E o z é a derivada parcial em relação a z. Aqui o xx é a derivada de ordem 2 em relação a x. O y é a derivada de ordem 2 em relação a y. E o zz é a derivada de ordem 2 em relação a z. E aqui teste, eu chamei de teste a soma, para ver se realmente vai dar zero. Ok? Então vamos lá, executar o programa. Ok, então agora vamos chamar, por exemplo, quem que é o xx. Então vamos chamar o xx. Então quando você chama o xx, vai dar exatamente, vamos colocar de maneira mais bonitinha aqui. Vamos chamar o xx mais bonitinha para a gente ver. Então deu 3x ao quadrado dividido por isso aqui, ó. Que é exatamente o resultado que a gente tinha observado aqui, ó. Ó, 3x ao quadrado, tá vendo? 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 5 meios, menos aqui, ó, a diferença que ele aqui no MATLAB, ele colocou 3 meios, tá vendo? Mas se você multiplicar e dividir para o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, em cima e embaixo, vai ficar exatamente o menos x ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, e aqui embaixo também, como você conservou a base e somou os expoentes, ficou 5 meios. Eu fiz isso para poder ficar todo mundo com um denominador igual. Aqui no MATLAB, ele o denominador dele não tá igual ainda, tá vendo? Talvez se eu pedir para simplificar isso aqui, ó, simplifique o xx, não ficou outra expressão, é melhor deixar essa respostinha aqui que ele chama de mais bonitinha, né? É melhor deixar essa resposta aqui. Agora vamos pegar a derivada, vamos pegar já essa aqui da forma já mais bonitinha, a derivada parcial segunda em relação a y. Então, tá vendo que deu o mesmo resultado, só trocou o x por y, tá vendo? Ou seja, aqui era 3x quadrado, aqui ficou 3y ao quadrado, mesma coisa. E por último, em relação a z, duas vezes em relação a z. Então aqui, tá vendo? 3z quadrado, a mesma coisa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar o teste. O que é o teste? O teste é quem soma as 3, né? Então quando você soma as 3, dá essa coisa gigante aqui, né? Mas a gente pode pedir para simplificar. Simplifique teste. E a resposta, 0. Ou seja, essa soma realmente dá 0. Beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. E até a próxima.